Olá, pessoal. Hoje é a terceira live de uma série Como dobrar o seu faturamento através do autoconhecimento. Na primeira live, a gente falou sobre o autoconhecimento propriamente dito, tá? A importância dele, o que ele faz na nossa vida profissional e pessoal quando a gente tem esse autoconhecimento. Tá muito ligado à inteligência emocional, ao comportamento que você tem diante das situações. Na segunda live a gente falou sobre como alcançar o sim. Alcançar o sim é entender a necessidade do não, por exemplo. É necessário entender o não e o sim, ele tá muito ligado a auto não, né? Tá muito ligado a você ser aceita, né? Sua necessidade de aceitação. Você tem uma necessidade tão grande de ser aceito pelo outro que você acaba fazendo o que o outro quer, não toma suas decisões, não prospecta um cliente, por exemplo, por medo dele não aceitar o que você tem para dizer e afins. Foi uma live muito extensa realmente, mas foi de muito conteúdo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre crenças limitantes. Crenças limitantes é um divisor de águas quando você consegue identificar suas crenças. E a Rose Peixoto veio hoje, mais uma vez, ceder o tempo dela para falar sobre isso, sobre esse assunto, justamente para a gente conseguir identificar. Porque identificar as crenças limitantes que cada um de nós temos, vinculado ao nosso passado, à nossa vida, às nossas emoções, ajuda a gente a tomar melhores decisões para o futuro. E, consequentemente, prosperar, né? Dobrar o faturamento. Então, eu vou chamar ela aqui e a gente vai dar continuidade, tá bom? Hello! Olá, pessoal! Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com você, Alessandra. E se hoje eu estou aqui, é porque eu já quebrei algumas crenças, tá? Crenças limitantes, tá bom? Então, se eu estou aqui é porque eu já percorri esse caminho, gente. E olha, é um caminho que é possível, mas você tem que escolher e você tem que caminhar. Todos os dias avançar no seu conhecimento, avançar nas ações intencionais da sua mudança. Prontas? Prontas para aprender um pouco mais? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar falando o que é crença. Quando eu era criança, eu imaginava que crença era crença religiosa, tá? Só existia isso. Depois que eu fiquei adulta, tá? Eu descobri que existem vários tipos de crenças, tá? E aí eu fui pesquisar no dicionário o que era a palavra crença. E ela tem vários sentidos. E hoje em dia, um sentido que a gente escuta muito, vê muito na mídia, é o ato ou efeito de crer. Então, o que é crença? É aquilo que eu acredito. É um estado mental, porque você que acredita, que pode ser verdadeiro ou não. Quem acredita é você. Você que faz aquela crença acontecer, porque ela é verdadeira para você. E você sabia que a forma como você pensa e age são resultados diretos das suas crenças para tudo? Como assim? Quer dizer que a Alessandra está aqui por causa das crenças dela? Sim. Que eu estou aqui por minhas crenças? Sim. Nós temos vários tipos de crenças, tá? E a gente vai abordar um pouquinho mais. Quer fazer alguma pergunta, Alessandra? Não, tá tudo bem. Não, hoje eu quero mesmo entender as questões do que são as crenças, como que elas se formam, toda essa estrutura, para a gente poder começar a identificar. Então, falou algo poderoso, Alessandra.
identificar crença. Porque como a crença, ela faz parte da gente, faz parte da nossa história. Porque elas são criadas como? Elas se formam com as nossas experiências. E essas experiências são desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. O que nossos pais sentiam, como que foi nossa educação, como que era o ambiente que a gente vivia, como foi nossas experiências na escola, com os amigos. Então, tudo isso foi moldando. A gente nasce como se fosse uma folha de papel em branco e todas essas experiências que vão gerar em nós nossas crenças. É assim que elas se formam. É uma palavra, é algo que você viu. Aí você vai falar assim, Rose, como assim que você vê? Na televisão, às vezes a gente vê algo repetidamente que a gente acha que aquilo é verdade. Então, a repetição também gera crenças. E elas são poderosas. E elas influenciam seu modo de agir e pensar. E aí você vai entender como que uma criança criada no mesmo ambiente, estudando na mesma escola, faixas etárias dentro de uma família, por que que um age de uma forma, numa mesma situação, e o outro age de outra forma? É como ele desenvolveu essa percepção de mundo. É como essa folha de papel em branco, que foi sendo impresso nela, cada experiência que a pessoa passava, ficava registrado ali, ó, foi sendo registrado. E a criança registra com o filtro que ela tem ou com o filtro que ela não tem. Então, mesmo irmãos criados no mesmo ambiente vão, em determinadas situações, reagir de formas diferentes. E eles fazem isso por quê? Por causa de nossas crenças, tá? Elas que fazem com que nós pensamos e agimos como a gente está hoje, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Dentro das crenças, nós aprendemos que elas estão divididas entre crenças fundamentais. A gente tem 3 crenças fundamentais do indivíduo. Todas as outras crenças se baseiam dentro dessas crenças fundamentais. A primeira é a crença do ser, depois vem o fazer e o ter. Ser é a crença de quem você é, tá? Você saber quem é você. Então, você fala assim, mas como assim, Rose? Eu sei quem eu sou. Você sabe na percepção dessas experiências e elas vão te moldar para a vida. Crença de fazer é a sua crença de capacidade. Então, tem pessoas que, por crença, falam assim, ah, não sou capaz de aprender matemática, eu não tenho habilidade para cozinhar. Isso são crenças, tá? Crenças de capacidade. E se você não tem dentro de você definido essas crenças de quem você é, de o que você é capaz de fazer, você não desenvolve a crença do ter. Porque se você não sabe quem você é e não sabe daquilo que você é capaz de fazer, você não desenvolve o ter. E o ter é a capacidade de merecimento. Então, se eu sei quem eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei o que eu mereço e eu sei o que eu sonho. E eu alcanço esse sonho e esse resultado, porque eu sei exatamente o que eu quero, eu tenho clareza. As crenças bloqueiam a nossa clareza. A gente não tem clareza, porque a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é a nossa essência. Você olha para o seu espelho e você olha e fala assim, não, eu sou a Rose Peixoto, eu sou assim. Mas essa é como você foi moldada. Talvez você ainda não saiba realmente quem é você. E enquanto você não souber quem é você, você não desenvolve o ter, o merecer, porque você não vai fazer. Porque não faz sentido fazer se você não sabe quem é você. E aí talvez você desenvolva a crença assim, até ganha algumas coisas, mas aí você olha e fala assim, eu não mereço. Dentro de você vai estar falando, eu não mereço.
E por isso que às vezes coisas vêm e vão na sua vida. Porque você não sabe quem você é, mesmo tendo capacidade, na hora que você vem o merecimento, fala assim, eu não mereço. Caiu alguma ficha aí, Alessandra? Não, eu tô, na verdade, pensando aqui no seguinte, o ser, né? A crença do ser. Esse ser, por exemplo, você nasce dentro de um círculo familiar, de pessoas que acreditam naquela crença, entendeu? E você acaba crescendo dentro deste processo. Sim. Você passa a ser, na verdade, um ser que já pré-existia, né? Porque você é criado dentro de um determinado padrão. Até mesmo o padrão do não merecimento, o padrão da pobreza, o padrão do não enriquecimento, né? Então, você está falando, eu estou pensando basicamente nisso. Como quebrar uma crença quando você basicamente nasce com ela? É necessário crescer. Olha só, tem que crescer para conseguir identificar que precisa curar isso para poder, de fato, conseguir prosperar. Mas quanto que essa pessoa precisa, de fato, perder para poder, porque ela não vai decidir, olha, eu nasci, beleza, pai, mãe, obrigado, mas agora eu quero curar essa crença. Não é assim, né? É uma coisa que ela é descoberta com base no sofrimento, nas decepções, nas frustrações profissionais. Então, acredito que pode ter muito a ver com isso. As escolhas que você faz, as crenças que são suas, elas vêm desde o berço. Mas as crenças, elas não são apenas negativas. Uma Não, sim. criança, enquanto criança, mesmo que ela não saiba muito bem quem ela é, o ambiente não seja tão harmônico ou talvez tão seguro, se tem alguém muito próximo dessa criança, muito importante para ela, que valida ela, uma hora que ela fez algo certo, ela vai acreditar que ela é capaz. Então, ela já tem uma das crenças definidas dentro dela. Então, dentro dela, ela cresce com aquilo. Eu sou capaz. Ou se em algum momento alguém fala, você merece, e mostrou que ela merece, seja um professor, seja um vizinho que ela gostava, alguma pessoa que ela confiava, ela desenvolve uma crença. Então, por isso que o ambiente interfere. Mas quando a gente pensa em ambiente, são várias pessoas, porque é o ciclo com quem ela convive, ela confia. Até a mãe de um amiguinho pode fazer algo muito bom por uma criança na formação dela, que ela tá ali, aquela folha de papel em branco, pode vir alguém e dar um elogio, falar assim, nossa, como você é bom em matemática, uau, tô vendo que você aprende muito rápido. Ou alguém vem falar assim, nossa, como que você não aprende, hein? Olha só, eu já repeti quantas vezes para você. Então, tudo depende como essa criança, como que a sua criança entendeu e recebeu esses feedback, essas informações, tá? É uma questão Porque bem desprotegida, né? Nós a todos criança é somos totalmente desprotegidos, desprotegida. Sim, porque a crença, ela vem do vínculo social, na verdade, nem pode se dizer familiar, né? É do ambiente toda a onde você construção vive. social. Sim. Então, você está muito ali entregue à opinião do outro, ao que o outro diz, né? Mas eu acredito também muito na estrutura familiar, sabe? Porque o que vem de fora só realmente afeta o ser humano, mesmo que pequeno, se ele não tiver uma estrutura bem estabelecida desde pequenininho, sabe? Porque eu acredito que é o seguinte, a parte positiva, ela precisa vir de dentro de casa,
sabe? sim, Porque se dentro de casa é fortalecido, que é a maior, o mais importante para a criança, por exemplo, é o pai, a mãe, os irmãos, é os avós, ah, se ali ele se sente confortável com aquelas crenças, com aquele ambiente, com aquele formato de vida, não se afeta tanto. Tanto é que a gente costuma perceber que na maioria das vezes em que você se deixa levar pela opinião do outro, é quando você está fragilizado, né? sim. Então eu penso como resolver esse ser, como quebrar essas crenças, sendo que elas vêm pré-definidas, elas vêm ali, porque é de geração As para crenças geração. acontecem em qualquer momento da infância, tá? Aí você falou o lance da família. Mesmo que a família seja uma família presente, que passe valores muito bem definidos, a mãe não está o tempo inteiro com o filho. Então, talvez, se dentro da escola aconteceu uma coisa, um fato, ou numa brincadeira com amigos, e a criança não soube, porque a criança, ela olha o mundo com os olhinhos dela, com os filtros que ela tem. E aí, ela sentiu uma dor. Só que a criança ainda, ela não consegue dar nome para todas as dores que ela tem. Então, talvez ela chega para a mãe e não consegue dizer para a mãe o que, que ela sentiu, o que está incomodando. E a mãe, mesmo sendo cuidadosa, aquilo passa batido. E aquilo é uma dorzinha que ficou na criança, uma crença que ficou ali. E ela vai aparecer, talvez, só na vida adulta. Então, assim, crenças, elas, mesmo que a família, mesmo você está sempre atento, elas são formadas, elas aparecem. O que, que é importante? A gente saber que elas existem e a gente aprender a lidar com elas. Aí você vai falar assim, Rose, mas como que eu lido com crenças? Seja a sua, seja a crença dos seus filhos, seja as crenças dos seus colaboradores, com quem você convive. Primeira coisa que a gente tem que entender é que crença limitante, o próprio nome já diz. Ela vai te limitar em várias áreas da sua vida, tá? E aí, tem esse poder uma crença? Tem. Enquanto ela não for quebrada, você não avança. Porque toda vez que você chega perto de algo que tem a ver com aquela crença, você vai voltar. Lembra da história de Sísifo? Que ele estava lá empurrando a pedra na montanha, quando ele chegava lá perto, a pedra caía de novo. É isso que acontece. Enquanto você não identifica e não quebra ela vai continuar agindo. Fala assim, ah, mas eu já identifiquei minha crença. Será que você realmente conseguiu quebrá-la? Talvez ainda não. E talvez precise de um pouco mais de tempo, um pouco mais de aprofundamento nela, porque as crenças são formadas, talvez, numa infância muito pequena. Criança com 3, com 4, com 5, e a gente não tem memória de quando elas começaram a ser formadas. E aí, por isso que é um desafio, por isso que é um caminho, por isso que é um processo. E como que a gente começa a lidar com as crenças? Quando a gente começar a perceber que a nossa vida a gente está tentando, que a gente faz, e que ela não muda. Que alguma coisa não vai, não flui. Dentro do seu empreendimento, você vai, mas vai até um ponto e não continua. O que está acontecendo? Aí é o momento de você parar e começar a fazer perguntas. O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu preciso aprender? Que habilidade eu ainda não tenho? E começar, aí se vem uma crença, vamos dar um exemplo de crenças. Porque toda crença, ela tem uma justificativa interior, tá? Lembra? Olha, eu não aprendo, por quê? Eu não aprendo matemática, um exemplo. Por quê? Porque minha professora no segundo ano foi me ensinar subdivisão e eu não consegui aprender.
Então, eu não aprendo. Ela falou assim, menino, Alessandra, mas você não aprende, hein? Eu já expliquei essa continha para você e você não aprende. Então, o que que cola? Aí vem um amiguinho lá e falou assim, nossa, Alessandra, é mesmo, você não aprende matemática. Aí todo mundo começa a falar, você não aprende, o que que você vai acreditar? Que você Não não aprende. aprende. Aí você vai falar assim, mas gente, é assim, é assim. É uma coisinha simples. Até um amiguinho seu da escola com 7 anos pode bloquear você. E você leva essa dor para o resto da vida. E vai falar assim, e agora? Começa a fazer perguntas. Aí, exemplo da matemática. Eu não aprendo matemática, mas hoje, você é adulta, você faz compras? Sim. Você consegue ir lá no supermercado e pagar a sua conta? Sim. Então, você sabe matemática, você conseguiu aprender alguma coisa. Ah, mas olha, minha nota, mas você aprende. Então, você identifica o que eu não aprendo, o que, e começa a falar por quê. O que que aconteceu? Por que que eu não aprendo? E continua fazendo perguntas. Aí você fala assim, ah, tá, agora eu entendi, mas para que agora eu preciso aprender matemática? Você entende o exemplo da matemática que talvez você passou o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, aquele aluno capenga de matemática, estava tudo certo. Aí chegou na faculdade, você olhou lá, opções de curso. Ah, isso aqui tem matemática. Nossa, vou fazer direito. Não tem matemática. Ah, mas tem tributário, então tira. Já sei, vou Nossa, fazer um curso. eu me lembrei de uma coisa, você falou de matemática, eu lembrei de uma coisa. É, a minha irmã sempre foi a mais inteligente da escola. Nossa, minha irmã era a primeira, a número um da escola. E eu era da pá virada, Jesus misericórdia. E assim, aí ela entrou pro segundo grau, ela entrou para uma escola que tinha que ler livro, fazer redação, senão não entrava. E minha mãe falou, você vai estudar lá? Mãe, se a minha irmã tomou bomba no primeiro ano, eu nunca mais vou sair de lá. Eu vou ficar lá para sempre. Eu não posso. Aí, a Neia que é a mais inteligente, como é que eu vou fazer isso? Não tem condições. Eu passei tranquilamente, com a aluna lá do fundão. Eu só ria, na verdade, né? Eu ria e não levava caderno. Eu anotava as coisas em pedaço de papel. Eu fazia a prova com base no que eu escutava o professor falar na sala. Sempre fui assim. Mas a minha irmã era muito... A minha irmã sempre foi muito foda, né? E assim, muito, muito resolvida. E eu falava assim, meu Deus, tô perdida. Como é que eu vou conseguir isso? Então, é basicamente uma crença, né? Você olha para aquela situação e fala assim, Você tem poxa um vida, eu sou exemplo. burra. E aí, depois de adulta, eu descobri que eu sou resolvedora de problemas, né? Não é que minha profissão é essa, né? Eu resolvo problemas. Eu penso de forma estratégica e resolvo problemas dos clientes. E gosto de fazer isso. E aí, quando eu me mudei para Belo Horizonte, sozinha, assim, de mochila nas costas, morei lá 10 anos, e eu tive que me virar sozinha, eu descobri uma Alessandra que é inteligente, porque as minhas decisões foram assertivas, né? Eu falei, em Sim, um ano eu quero entrar na faculdade e eu quero estar morando sozinha. Uma pessoa que vai com mochila nas costas para uma cidade onde você não conhece ninguém. Em um ano, eu entrei na faculdade pelo ProUni, fiz 99% da redação, e no final do ano eu estava morando sozinha, num kitnet, mas eu estava morando sozinha e entrei na faculdade, que foi o que eu propus. você deu Isso um tomando as exemplo, minhas atitudes. você Então, deu um exemplo isso é um exemplo. perfeito. Você passou a sua infância, que quem que era inteligente? Sua irmã. Você olhou para aquilo e falou assim, o quê? Vou me esforçar para quê? Olha lá, eu não sou desse jeito. Você, quando você olhava para você, quem que você achava que você era? Que você não era ela e você não Toda sabia que era atrapalhada. você. E o que que você tá?
mostrando aí, falando, toda atrapalhada. Talvez alguém falasse para você, olha, como que é o nome do seu irmão? Claudineia. A Claudineia é inteligente da família, mas a Alessandra, ela é toda atrapalhada. Uhum. E aí você carregou isso na sua infância, na sua adolescência. Só que aí você tinha um pra quê, que é onde a gente vai chegar, como que você quebra uma crença. Você tinha um pra quê. Você tinha uma visão de futuro que não era na sua cidade, que você queria ir para BH fazer faculdade. Então você tinha um pra que mudar essa crença. Enquanto você não tinha esse pra quê na sua cabeça, no seu coração, você aceitou. Ah, inteligente é minha irmã. Eu sou atrapalhada. Em algum momento fez sentido para você não ser atrapalhado. Fez sentido para você entender que você era inteligente e que você era capaz. Daí você conseguiu quebrar esta crença de eu não aprendo. Ou talvez eu sou atrapalhada. Faz sentido? Não muito, essa daí eu quebrei. Hã? Essa eu quebrei. Então, só que são várias crenças. Um dos exemplos é assim: nunca consigo dinheiro suficiente. Porque talvez você tenha ouvido isso. Ah, o dinheiro nunca dá. Como que você vai merecer muito dinheiro se você criou com essa crença financeira que o dinheiro nunca dá? Não tem dinheiro para nada. Você já ouviu alguém que fala assim? Nossa, recebi, ó, meu salário aqui, ó, já era. Meu dinheiro não dá para nada. Ela acredita nisso. Ou não tem tempo para nada. Nossa, tô tão atolada, Alessandra, não tenho tempo para nada. Não dou conta, tá? Eu não sei como é que você dá conta, eu não tenho tempo para nada. Como que ela, se ela já colocou isso dentro dela, que ela não tem tempo, ela vai estar sempre se ocupando e não acha tempo. Não sou bom o suficiente. Crença de capacidade. Não sou bom o suficiente. Porque talvez um dia ela fez algo muito bem feito, alguém falou assim, não está perfeito. Então ela está sempre achando que ela não é bom o suficiente. No momento lá, a criança veio, feliz da vida, com aquele desenho, aquela coisa linda lá, bagunçada. Fala, mamãe, você está vendo o que aqui? Você fala assim, um borrão. Não, você fala assim, nossa, fala pra mim, filho, o que você tá vendo? Ah, mamãe desenhou um castelo, você não tá vendo aqui, ó, tem a torre. Nossa, que incrível. Mas já pensou se você falar, não tá legal? Ele deu o melhor dele e você acabou falando pra ele que aquilo não é suficiente. Então ele vai acreditar que ele nunca vai ser bom o suficiente. Ou não sei tudo o que preciso. Aquela pessoa que vai, fez, se esforçou, chegou lá, entrega o relatório. Nossa, não ficou bom o suficiente. Olha, melhor aqui. Então ela vai estar sempre acreditando que ela nunca é bom o suficiente. Crença de aprendizagem entra, olha, eu não consigo aprender, igual quem não aprende matemática. Às vezes alguém repetiu. Sabe aquela mãe que fala assim, nossa menina, você não aprende nada, né? Te mando para a escola, olha aqui, ó, olha esse boletim, você não aprende nada. O que você está fazendo lá? Isso cola. Isso cola. Ou eu tenho dedo podre para relacionamento. Gente, eu sou um imã. Olha, se eu for num lugar, tiver 10 pessoas bacanas, um ruim, uma maçãzinha podre, é aquela, ó, vem, ó, cola, imã. Talvez porque você tenha ouvido muito isso, você acredita que seja verdade. Ou eu sempre atraio pessoas sugadoras, tem sempre alguém que quer um folgado perto de mim, uma pessoa sugadora. Eu sou a pessoa que sempre estou carregando o mundo nas costas, olha. Ou sou muito velho para Mas isso. isso eu acho que tem muito a ver com
Se bem que não só de autoconhecimento, né? Mas o merecimento, né? O espelho, né? Espelho do que você acha que você merece. Que na verdade você só atrai para si, é como se fosse uma energia, né? Você atrai para si o que você acredita. E, por exemplo, se você sente necessidade de cuidar de pessoas, fazer as coisas para os outros para que você se sinta autossuficiente, quem que vai, quem que vai querer você? Alguém que quer se escorar, alguém que quer estar sempre sendo ajudado, certo? Então, Será, é isso que vai será que é atrair. assim? É o que a gente estava conversando ontem na devolutiva. Então, É mas aquele será que é negócio. assim? Você atrai exatamente Você tá isso. As percebendo pessoas que não vêm talvez, felizes de casa. As pessoas tá precisam vir percebendo que felizes de talvez, casa. sim, mas você está percebendo que talvez seja uma crença sua? Sua não, que alguém colocou em você. Eu tô falando do âmbito geral, não tô falando de mim, não. Não, não, que você acredita nisso. Eu não estou dizendo que você viva isso, mas talvez seja algo que você acredita. Porque as O que que a pessoas gente atrai? é, Não, porque a isso eu gente acredito mesmo. A gente atrai o que a gente acredita que a gente merece. É instintivo, o nosso comportamento. A gente só se sente agradável em ambientes onde, por exemplo, tem pessoas que só se sentem agradáveis em lugares onde ela olha para as outras pessoas e vê que as pessoas são menores. Né? Ninguém é melhor que ninguém. Mas quando você vai num ambiente onde as outras pessoas, financeiramente, talvez, sejam menores, né? A pessoa se sente superior. Então, ela prefere estar em ambiente com característica inferior para se sentir bem. É uma pessoa que não entra num ambiente onde tem pessoas cultas, inteligentes, um lugar bonito, agradável, porque ela acha que ali não acabe. Então, são crenças de fato. Você não é merecedor de estar ali, usufruindo de uma prosperidade, de uma abundância, e você também é uma pessoa que prefere estar num lugar inferior para se sentir feliz. Ela tá se sabotando, né? É uma ela, na confusão isso. verdade, ela não é que. É, aí tem que investigar o que que é autossabotagem ou o que que é você viver aquilo que você acredita. Porque lembra da essência? Se você sabe quem você é, você sabe o seu lugar. E o seu lugar não é limitado pelas pessoas. O seu lugar é você se sentir bem, você sabe quem você é. Tem pessoas que têm crença de falar em público, que não falam de jeito nenhum em público, porque elas acreditam. E o que que aconteceu para essa pessoa não falar em público? Talvez um dia ela quis falar e alguém não deixou, ou alguém riu. Ela quando criança. E aí, falar em público é ruim? Se ela não entende o que que limita ela avançar, o que que limita ela ter prosperidade, ela não avança. E quando que ela vai entender isso? Quando ela souber quem ela é, qual que é a essência dela. Enquanto você não tem o seu olhar para quem é você, identificar as crenças, você pode até olhar, mas elas não vão te incomodar porque elas fazem parte de você. Porque você acredita Hum, nelas. E se você tirá-las, o que que vai ficar? Percebe? Se você tira algo que alguém acredita, eu estou com esse copo aqui, eu sei que ele é meu, ele tem o meu nome. Se tirar algo aqui, o que ficou no lugar? Nada. Então eu tenho que saber quem eu sou, para entender de fato o que eu quero, para mim tomar uma decisão consciente para onde eu quero ir. E quando eu sei onde eu quero ir, eu vou conseguir identificar que crença está me limitando e o que eu preciso fazer. Enquanto eu não tenho uma visão de futuro clara, só saber qual que é a crença não vai trazer resultado.
O que traz resultado é a ação. E a ação tem que ser consciente, ela tem que ser intencional. Hoje eu estou aqui porque eu tenho uma intenção. Faz sentido? Faz. Que nem às vezes a pessoa, ela quer emagrecer. Aí, quer emagrecer quanto? Ah, tá. Olha, eu decidi que eu quero emagrecer, tá bom. Eu quero emagrecer 5 quilos. Comecei, já melhorei. 5 quilos, 5 quilos eu vou estar pesando quanto? Seja específico. Ah, entendi. Então eu quero estar com X quilos. Beleza. Eu tenho 60, quero estar com 55 quilos. Tá no exemplo. Ah, então tá. Pra quê? Ah, para ter saúde, ué. Todo mundo fala que emagrecer é bom para a saúde, faz bem. Mas você tá doente? Não. Tem congruência o para quê? Não. O para quê é o que vai fazer você se mover, que vai fazer você gerar ação. Quando você saiu da sua cidade e foi para Belo Horizonte, você tinha um para quê entrar na faculdade. Você tinha um para quê muito claro e você tinha sido específica. Daqui 1 ano eu quero estar entrando na faculdade, eu quero fazer vestibular. Percebe o que muda? Se eu apenas falar quero emagrecer e não tiver para quê, e quando você decidiu que você queria ir para a faculdade, você já sentia você dentro da faculdade. Você já tinha ido lá. Era um lugar que você tinha acessado na sua imaginação. Faz sentido? Faz. Você não sabia o como. Como que você ia chegar lá? Só que você sabia onde você queria chegar. Você tinha clareza. Você tinha um pra quê e um pra quê com especificidade. Olha, não, eu vou pro BH, tá bom, sei lá. Vou ficar um tempo lá e depois quero ver se eu vou ficar na faculdade. Que especificidade tem? Nenhuma. Você colocou um prazo. Você colocou um prazo que você julgou que era suficiente. Você colocou sua energia. Você acreditou. E mais do que acreditar, antes de você chegar lá, você já tinha se sentido vencedora. Você já sabia como era entrar na faculdade, porque você já tinha criado na sua mente isso. Certo, perfeito. Foi assim ou não foi? Foi, não tem como, né? Quando você cria, você se programa, né? Você projeta toda a situação como você gostaria de estar e realmente não sabe como vai chegar. Mas você cria uma estratégia, eu vou fazer isso, isso e isso, porque nesse determinado tempo eu vou executar essa atividade. Né? Ou seja, já foi comprovado que quando você define prazo, como, tudo, se vê naquela situação, a possibilidade de você conquistar aquele objetivo é muito maior. Falei, eu quero comprar, igual eu quero comprar quero mudar 2 sofás, e eu quero azul, e assim, e quero as medidas, e disso, e até não sei que dia eu quero esse. Eu quero comprar isso, desse jeito. Eu tenho todas as medidas, eu já sei onde que já sei quanto que custa e quanto que eu vou buscar. Entendeu? E aí eu conversando na sala com meu filho, né? Eu perguntei para ele sobre esse álbum da Copa, tem um que é capa dura e tem um que é comum. Falei, meu filho, qual que é? Qual que você vai querer? Aí ele, não tem, tipo assim, não tem no site, não tem na banca, não tem lugar para comprar. Eu falei, tá, mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber o que você quer. Porque para você ter, primeiro você precisa saber o quê? Quanto que é, o que você quer, quanto que é, quanto tempo vai levar para você ter o dinheiro para você comprar. Até quando é o prazo que você quer conquistar isso?
Então, é basicamente isso, definir. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Falei, então você nem vai ter hoje nem amanhã. Porque se você não se programar, você nunca vai saber se vai ter. Tem que trabalhar de forma que aconteça. Falei, eu preciso de X reais, então hoje eu não tenho. Até que dia eu preciso de X reais? Eu vou trabalhar, o que eu vou fazer para até a data X eu ter esse valor em mãos. Ou seja, tudo pré-definido. O que comprar, qual que é o valor, o tempo que leva para você ter o dinheiro, para você de fato ter o que você quer. Né? Então, assim, isso, na verdade, eu particularmente, sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre fui assim. De elaborar tudo que eu quero, quanto que custa, como vai ser, para eu poder conseguir enxergar de fato e poder ter. Mais ou menos isso. Sim. Aí o que acontece? Dentro da proposta nossa, que é do dobrar o faturamento, eu quero que você entenda. Você vai dobrar o faturamento, o quanto é dobrar? Qual que é esse valor? Em quanto tempo você quer dobrar? E por que você ainda não dobrou? Quando você descobrir o porquê, você vai achar qual que é a crença, o sabotador, o que está acontecendo. Olha, eu ainda não dobrei porque eu preciso de investimento, talvez. Eu preciso de um conhecimento. Você vai encontrar o quê? Quando você encontrar o quê, tem que fazer sentido para quê? Então, quando eu dobrar o meu faturamento, como que eu vou me sentir? Aí você fala assim, ai, Rose, todo mundo vai se sentir feliz. Imagina aumentar, dobrar. Será? Será que você vai realmente se sentir merecedor? Aquele valor é congruente com como você aqui acredita? Com as suas crenças financeiras e crenças de prosperidade. É assim, eu já resolvi tudo na minha cabeça, eu sei que eu quero prosperar. Você já verificou o que você ouvia de crença financeira? Seja na igreja, seja no bate-papo com amigos, seja na escola, seja na família. Se você acredita que dinheiro é sujo, que não dá em árvore, que a vida tem que ser muito dura, que dinheiro que vem fácil, vai fácil. E aí? Então, a crença só é quebrada quando o sentimento é congruente com aquilo que eu quero. Então, quando eu dobrar o meu faturamento, para quê? E mais, como que eu vou me sentir? Porque se eu não me sentir bem com aquela situação, eu vou voltar. Ciclo de autossabotagem, repetição de padrão. Então, só é sustentável uma mudança quando ela fizer sentido, ela tiver uma intenção, ela tiver uma relação emocional. Você dobrar por dobrar o dinheiro, não vai funcionar. Na verdade, não dobra, né? Eu acredito muito nisso. Dobrar o faturamento, às vezes num microempresário, por exemplo, dobrar o faturamento varia de acordo com cada um, né? Se você fatura 3 mil, você vai dobrar para 6, etc. Mas eu falo assim, não é fácil para o pequeno empreendedor dobrar o faturamento. É todo um processo. Então, quando ele chega a alcançar esse dobrar faturamento, falar, consegui, dobrei meu faturamento, já foi feito um trabalho de conscientização, de propósito, entendeu? Porque só mediante tudo isso, que até tudo isso que você está falando, do para quê, por quê, quando, quanto, qual o objetivo, que a pessoa de fato consegue atingir.
a meta dela, que é dobrar o faturamento. Não se dobra o faturamento sem passar pelo processo, porque senão ela vai permanecer do mesmo jeito, brigando com ela mesma, sem conseguir, trabalhando mais do que deve, sem conseguir alcançar o objetivo. Quando ela chega a alcançar o objetivo, ela já passou por todo esse processo de reconhecimento do que precisa, do que estava fazendo de errado e precisou corrigir. Aí ela foi fazendo todo esse trabalho até alcançar o faturamento. Sim, perfeito. É um processo. E é um processo contínuo. Exatamente. Porque quando a gente consegue algo, a gente percebe que pode conseguir mais. Melhora sua capacidade, sua identidade, seu merecimento. Verdade. E antes mesmo da gente encerrar hoje, eu queria ver com você o seguinte: o que você identifica como uma crença? A gente falou muito da infância, do não acreditar na gente, de achar que a gente é burro, que a gente não é capaz, ou que dificuldade nisso ou naquilo. Mas existem crenças limitantes que vão bem mais além, né? Que chega a ser um bloqueio emocional tremendo na vida da pessoa, né? Por exemplo, quando a pessoa não se permite ampliar um negócio porque não acredita em ninguém. A gente chegou até a falar nisso, acho que na primeira live, né? Ela não acredita nela mesma. E aí, isso às vezes foi o quê? Ela vinha feliz e contente até na metade do caminho. Quando ela tomou a rasteira do sócio, ou aconteceu alguma coisa e traíram a confiança daquela pessoa, ali bloqueou completamente, mudou completamente o comportamento daquela pessoa, e as coisas continuaram caminhando, mas com mais lentidão, dando 2 passos para frente, um para trás, mais 3 passos, mais um para trás, né? Porque a pessoa já não caminha mais como antes. E às vezes porque a gente pode chamar isso de crenças que são colocadas ali no decorrer da vida, né? Já na vida adulta, que você passa por uma situação que você não quer passar por ela mais. E aí, como quebrar essas crenças? Porque eu acho que essas de adulto, eu chego a arriscar que elas são até mais difíceis de se tirar. Porque a criança, se você perceber, se você começar a identificar na criança um determinado comportamento, porque a criança ela fica com dificuldade de aprendizado, ela começa a ficar introvertida, ela mostra algumas coisas que acaba levando o pai e a mãe a levar no psicólogo, né? Agora, depois de adulto, quando alguma coisa se quebra, a pessoa não quer nem saber, ela não quer nem saber, ela quer simplesmente ficar longe daquela situação e não passar por aquilo nunca mais. Só que a pessoa acaba fazendo o quê? Bloqueando tudo em volta. E o que está em volta é importante para a prosperidade dela. Sim. Então, como que a gente leva as pessoas a entender? Lembra da folha branca? Sim. Uma criança é a folha branca. Então, o que acontece? É aquela folha que tem algumas marcas. Se eu pegar aqui, fizer aqui, ó, é uma bolinha. Agora, se isso aqui for uma crença, imagina que é uma crença de infância. Você vem facilmente com a borracha, ó. Se eu pegar, eu tiro completamente. Agora, se eu fizer o mesmo ponto 10 vezes, ela tem uma crença de que ela não pode confiar nas pessoas. Algum momento, alguém traiu a confiança dela. Traiu 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 5 vezes. Tá vendo que fica uma marca forte, certo? Sim. Se eu tentar apagar,
na primeira vez, as primeiras perguntas, ela ainda vai ficar uma marca. Crenças numa criança, quando você vê numa criança, olha, ela está sofrendo um bullying, que hoje a gente fala muito na escola. Está sofrendo bullying na escola. Você vai, identifica, entende a situação, consegue identificar o primeiro episódio de injustiça. Você facilmente reprograma uma crença. Agora, a pessoa está adulta e aquela crença foi reforçada várias vezes. Você acha que só eu chegar e falar assim, não, tá tudo bem, Alessandra, só uma crença, vamos fazer isso. Você precisa de um pouco mais de ferramentas e um processo mais profundo, porque se a crença é muito forte, ela está ligada no seu ser. Lembra do que eu falei do copo? Se você tira algo, como é que fica? Como que eu tiro algo que é tão verdadeiro de alguém sem colocar algo no lugar? Então, ela tem que entender quem ela é. Enquanto ela não entende essa essência, eu sou, ela não consegue resolver crenças muito repetidas. Aquela crença muito impregnada. Então, se ela ouviu a vida inteira, não confie em ninguém, não confie em ninguém, não confie em ninguém. Aí, nisso, ela, olha, foi traída uma amiga, depois outro amigo, namorado, sócio. Como que ela vai confiar nas pessoas de uma forma rápida? Então, tem olha, provas, né? Faça esse exercício 21 dias que você vai conseguir. Você precisa de um processo. E um processo com ferramentas para você ir curando essa dor. E curando a dor, colocando o quê? Algo no lugar. E esse algo é a essência humana, que é o amor. A gente só é um ser, você só sente a sua essência quando você se sente amado, quando você se sente pertencente. Uma criança, ela tem duas necessidades fundamentais emocionais: se sentir amada e pertencer. Ela tem que se sentir amada pela família e pertencer. Quando ela se sente amada pela família, no grupo de escola, ela também vai conseguir perceber que as pessoas gostam dela e se sente amada. Se ela se sente segura, ela também vai se sentir segura na escola. Então, assim, aí você fala assim, não, mas Rose, eu cuido, eu protejo. Não é a nossa percepção, é o olhar da criança. Porque um evento de injustiça muda essa percepção deles. Então, um momentinho que às vezes você não deu a atenção que a criança queria, ela não se sente amada. Aí você fala assim, mas Rosa, eu falo todo dia pro meu filho, vem cá, mamãe te ama, coisa linda da mamãe. Será que ele se sentiu amado? Será que é assim que ele se sente amado? Você falando, abraçando? Pertencimento. Será que ele sente que ele pertence à família? Ou ele acha que ele não é o filho predileto? Entende? É no olhar da criança que as crenças são formadas. E uma criança não tem filtro. Ela só tem o que ela sente. E como? Fala, mas Rose, como eu no papel de mãe, agora vamos mudar um pouquinho. Como eu no papel de mãe vou identificar as crenças dos meus filhos? Ouvindo e fazendo perguntas. Percebe um comportamento diferente? Vai lá e pergunta. Ah, o seu filho, você faz um carinho nele, dá beijo. O que ele quer às vezes? Ele quer um beijo na bochecha ou ele quer um beijo aqui no cabelinho, um afago? Ele gosta de abraço? O que ele gosta? A gente não pergunta. A gente acha que toda criança, a gente vai lá, quer abraçar, beijar. Será que ela gosta? Será que ela se sente amada dessa forma? E como que ela identifica que ela é pertencente?
Faz sentido? Faz sentido. Resumindo, né? Tudo se resume basicamente no autoquestionamento, né? É de você ter essa capacidade de se questionar. Falei, nossa, mas pela milésima vez isso está acontecendo. Peraí. Porque eu falo as pessoas, tem o hábito de colocar a culpa no outro. Nossa, mas não deu certo. Mas também, olha, fulano. Nossa, não deu certo, mas olha só ciclano. E não para, assim, senta assim na cama de noite, antes de dormir, e fala, nossa, mas o que é isso aqui? De novo, as mesmas coisas. Não é possível. O que eu estou fazendo de errado? Já que se repete. Muda as Porque eu estou pessoas, muda o pensando. lugar, mas... Como eu estou pensando. É como eu sinto e como eu penso. Primeiro você sente, depois você pensa. Quando você pensa, você gera uma imagem. E isso é a repetição. E ela acontece automática e inconsciente. Fala, Rose, e agora? Ó, como que eu faço isso? Fazendo processos de autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento, onde você vai identificar as suas crenças, quebrar as suas crenças e blindar a sua mente. Fala, hã? Porque quando você consegue resolver tudo no meio de um processo, você aprende a blindar a sua mente. O que é blindar a sua mente? Você não se influenciar por novas crenças ou crenças de repetição. Exatamente, eu acho que blindar é o ideal, né? Só que antes, lembra da história que eu contei da xícara cheia? Que foi o monge budista, foi o discípulo lá, ele chegou muito eufórico, querendo só falar, 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 falar. E aí o monge falou assim, vem cá, meu filho, vamos tomar um chá. E começou a colocar chá, 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 até o chá transbordar. Quando ele transbordou, ele falou assim, então, meu filho, vá embora, quando a sua xícara estiver vazia, você vem. Para a gente avançar, a gente tem que tirar nossa ideia pré-concebida de algo. Fala assim, mas eu já ouvi isso. Você ouviu da forma que você tinha, com os recursos que você tinha naquele momento. Aí, na segunda vez, você vai ouvir de outra forma. Só que, se você, diante de um desafio, diante de um conhecimento novo, fala assim, eu já ouvi isso, o que você está mandando para o seu cérebro? Eu não preciso aprender nada, eu já ouvi. E você perde a oportunidade de realmente identificar, aprender e avançar. Porque a gente tem que tirar e colocar o novo. E depois que a gente coloca o novo, a gente blinda. Sim. É uma desconstrução. É porque a partir do momento que você aceita, por exemplo, fazer uma terapia, um estudo do seu autoconhecimento, você tem que desconstruir. Porque você tem que aceitar o que o outro tem para te oferecer de conhecimento. Porque se eu chegar numa terapia ou num atendimento de autoconhecimento, acreditando que aquele processo não vai me ajudar em nada, porque eu já passei por isso, isso, isso e isso, e não funcionou, esse também não vai funcionar. Porque eu preciso estar de coração aberto, de mente aberta, para receber as informações. Você precisa de um pra quê? Exatamente. O pra quê? Mas não adianta. Não é só isso. Você ser, ter, para quê, etc. A partir do você, por exemplo, você me entregou todo esse conhecimento. Aí eu vou fazer. Eu quero. Por causa disso. Mas na hora que eu estou na sua frente, para passar por uma sessão, para fazer testes, para poder me conhecer e prosperar, eu não aceito nada do que você me entrega. Eu não desconstruo tudo que eu já tinha na minha mente. Entendeu? Eu não estou aberta a ouvir e absorver tudo que você tem para me entregar.
Então, fica inviável. Ou seja, a pessoa tem que estar disposta. Sim, é o Disposta querer. de fato para poder se renovar, se autoconhecer. Sim. Olha, Rose, nós temos que encerrar nossa live porque a gente é perfeita em extrapolar o horário. Se deixar, a gente vai falando, porque isso é tema assim para uma vida. Mas Sim. você quer dizer mais alguma coisa para a gente poder encerrar a live de hoje? Alguma coisa que seja que tem que frisar na cabeça das pessoas, que seja muito importante? E fala um pouco também de como é essa sessão, como é esse seu trabalho, essa entrega sua, tá? Para uma pessoa que decidiu querer, né, fazer algo por si. Vamos lá. O que eu queria deixar, gente, que é muito importante a gente entender, compreender no nosso coração que crenças existem, crenças limitantes limitam de fato, você vai limitar sua vida, você vai parecer que está nadando sempre contra a maré, mas que existe um caminho, que existe um processo, que isso pode ser mudado, isso pode ser transformado. E como? Dentro de um processo de coach, que são em torno de 10 a 12 sessões, você vai trabalhar muita coisa dentro de você. Uma delas são as crenças, onde você aprende ferramentas para lidar com elas e dentro, no meio do processo, você aprende a blindar a sua mente. Tudo começa como? Com uma sessão experimental. Na sessão experimental, você entende como funciona detalhadamente o processo e se ele faz sentido para você. Se naquele momento você está pronto, se você quer, se você merece mergulhar nesse conhecimento, se você consegue entender a intenção de você mudar, de você realmente ser uma nova pessoa, se aquilo faz sentido para você e para sua descendência. Porque talvez você fale assim, quando a gente está com aqueles crença de merecimento, que a gente não sabe a identidade, mas você fala assim, isso é muito forte com mães, eu estou aqui pelos meus filhos. Então ela tem algo muito forte dentro dela, o que ela quer mudar? E ela quer mudar pelos filhos, porque ela não quer que os filhos tenham uma experiência, ou melhor, ela quer que os filhos tenham experiências novas, que eles realmente tenham um mundo de possibilidades e vivam. E dentro desse amor é que elas encontram a intenção de passar por um processo e de chegar ao final de uma jornada de 10 a 12 sessões transformadas. Porque elas sabem o que vai valer a pena. Elas sabem, elas estão vendo ali o resultado, dia a dia. Porque talvez fale assim, dinheiro, não, tô cansada, não mereço, entra as crenças. Mas se você tem algo muito forte, uma intenção muito forte, tudo fica mais fácil e mais leve. Essa é a intenção. Alessandra, obrigada. Obrigada, meus amigos. Se deixar, a gente vai continuar conversando aqui. Aguardo vocês na semana que vem para a última live. Tchau, tchau. Tchau.